Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 33. E nós vamos refletir nesse versículo, Ezequiel 33, verso 31. Abre lá, Ezequiel 33, verso 31. Nós temos na projeção a versão da NVI, que é aquela nova versão internacional. Talvez você tenha outra versão, abra, veja como que está, como aparece aí na sua Bíblia. Mas eu quero ler com os irmãos esse texto aqui, que diz assim: o meu povo vem a você, Deus dizendo para Ezequiel, né? O meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Amém? Como se ouve com frequência, né, quando a gente está a bordo de algum avião por aí, né, fazendo alguma viagem, você já sabe, mas não custa repetir, né? Você ouve isso no avião, né? Você já sabe, não custa repetir, que nós estamos aqui numa série de estudos que se propõem a olhar para alguns temas na Bíblia, alguns textos bíblicos, que são aquilo que constitui a nossa formação cristã. Por isso que a gente tem esse nome da série, né? A série chamada Formação Espiritual, porque nós estamos preocupados com esse desenvolvimento espiritual. Nós já falamos aqui sobre decisões, falamos sobre testemunho, que nós chamamos de influência, nós falamos de perdão, falamos de oração, demos uma pausa no final do ano. Hoje nós vamos pensar em devoção pessoal, e ainda nós vamos falar acerca de ser igreja, de maturidade e de serviço. Hoje eu quero que você entenda comigo o conceito de devoção. Quando você pesquisa, faz uma pesquisa rápida aí, pela internet mesmo, você vai descobrir que devoção é um conceito do campo religioso. Quando se fala devoção, geralmente se pensa em religião. Então, devoção é um conceito do campo religioso que aponta para um apego sincero e fervoroso a Deus sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, não somente práticas públicas litúrgicas, né? Diz também que é sentimento religioso, é piedade. Devoção pode ser sinônimo de piedade. Ainda você deve encontrar que devoção faz referência à entrega total, uma experiência mística. Isso é devoção. O texto de Ezequiel 33 que nós lemos é uma exortação séria, muito séria. Deus, ele está denunciando o povo de Israel ao profeta Ezequiel, dizendo para o profeta: o meu povo ouve, mas não pratica. O meu povo tem a boca expressando devoção, mas o coração está cheio de outras coisas, né? Está voltado, focado em outras coisas. A gente podia, nessa noite aqui, falar de devoção, elencando algumas práticas devocionais, né? Práticas consideradas litúrgicas, como por exemplo oração. A gente poderia falar assim: devoção é você orar, é você jejuar. Oração é ser generoso, que nos textos bíblicos geralmente se traduz como dar esmola, né? Jesus fala sobre isso, a prática de dar esmola, de ser generoso, de orar, de jejuar. A gente poderia falar também que devoção é meditação na palavra, e tudo isso de fato são práticas devocionais. Mas o que eu quero pensar com você nessa noite aqui em devoção, partindo da essência daquilo que eu entendo que deveria reger a nossa espiritualidade. Quero ir um pouco mais fundo, um pouco antes das práticas devocionais, pensar
O que deveria reger a nossa espiritualidade e assim então ser a nossa devoção pessoal? Existe um autor, o Wayne Dyer, de um livro que eu não tenho certeza se tem em português, mas o livro tem o título você vai acreditar, você vai ver quando você acreditar. O caminho da transformação pessoal. É um livro de 1989, mas essa frase é dele, né? É do Dyer, e ele diz assim: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Degusta isso um pouco, né? Olha para essa frase e degusta essa frase um pouco. Olha o que o Dyer está dizendo. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não, ele diz, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Deus nos fez, a Bíblia diz, a sua imagem e a sua semelhança. Deus soprou no homem, diz a Bíblia, o fôlego da vida, não é? E o homem passou então a ser alma vivente. Portanto, nós fomos criados por um ser espiritual que sempre operou nesse mundo que nós vemos aqui, usando seres humanos, mas ele sempre operou neste mundo usando seres humanos através do Espírito dele. Por isso que nós somos seres espirituais. E é por isso que João, ele registra que Jesus ensinava aos seus discípulos, dizendo o seguinte, lá em João 6,63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Por isso que o autor aos Eclesiastes, ele recomendou a importância de se lembrar do Senhor, até que, ele vai dizer lá, o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. No entendimento de quem escreve Eclesiastes, nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Então nós somos seres espirituais, feitos por um Deus que é Espírito, e Deus então nos coloca numa experiência humana, num corpo humano, mas quando a gente for morrer, e nós vamos morrer em algum momento, né? O pó, que é a matéria humana, vai para o pó, volta a ser pó. E nós então, diz que o Espírito volta para Deus, que foi quem o deu. Isso não é maravilhoso? Pensar assim, né? Então eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Não fique pensando só que você é um ser humano, tentando ter uma experiência com Deus, tentando viver uma experiência espiritual. Não. Você é um ser espiritual, que está passando numa experiência humana. Isso deveria mudar tudo na nossa vida quando a gente pensa dessa forma. Somos seres espirituais encaixados numa experiência humana. Mas nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. E Deus então quer que a gente viva nesta consciência. Nós somos seres espirituais encaixados, encaixotados, presos numa experiência humana. Mas a experiência humana, ela é temporária. Por isso que Pedro dizia, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O nosso lar não é aqui, né? O Billy Graham, né? Ele diz, ele escreveu que quando a gente morre, nós não estamos deixando o nosso lar, nós estamos indo para o nosso lar. Isso é totalmente diferente, né? Quando eu e você vier a falecer, e nós vamos falecer, quero te avisar isso, né? Em algum momento nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte, nos leve, nos arrebate. Mas quando a gente vier a falecer, não é que nós estamos deixando a nossa casa aqui. Na verdade, nós estamos indo para a nossa casa. De lá viemos, para lá nós voltamos. Quando Paulo vai escrever aos crentes e dizer que os crentes são selados com o Espírito Santo, lá em Romanos, na sua teologia aos Romanos, capítulo 8, versículo 9,
Paulo diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, Paulo, na sua teologia, entendia isso. Nós, como cristãos, habitados, selados pelo Espírito Santo, nós precisamos viver como seres espirituais. Nós precisamos ser, de fato, não seres sob domínio da carne, mas sob domínio do Espírito Santo, e viver assim. Ou seja, eu e você, nós somos chamados a viver para aquilo que Deus nos criou. Deus nos criou para isso, para sermos seres espirituais, numa experiência humana, promovendo a glória de Deus, amém? Foi para isso que Deus te criou e me criou. Deus nos criou para que nós, como seres espirituais que nós somos e fomos criados assim, a gente esteja nessa experiência humana aqui na terra, mas nessa experiência humana nós vivemos para promover a glória dele, não a nossa glória. Pergunta é: como é que nós vamos viver assim? Ou o que envolve então devoção pessoal? O que está contido nisso? Como é que nós vamos ser seres espirituais nessa experiência humana? Como é que nós vamos praticar essa devoção pessoal, que é o nosso tema desta noite? O que envolve devoção pessoal? Em primeiro lugar, devoção pessoal envolve consciência. Olhe de novo lá para o texto de Ezequiel 33, 31. Deus diz a Ezequiel: o meu povo vem a você como costuma fazer, né? Algumas versões vão dizer assim, eles vêm a você como o meu povo vem, sempre, né? E aí ele diz, né, se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não põe as palavras em prática, com a boca expressa a devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos, ou de ganhos injustos. O que faltava àquele povo de Israel, para que aquele povo fosse de fato um povo devoto a Deus? Faltava a consciência da presença de Deus. O que o texto está dizendo é que Israel vinha costumeiramente, como hábito apenas, ouvir o que Ezequiel tinha a dizer. Ou seja, era um povo acostumado a ouvir as preleções, as mensagens, as profecias, os ensinos, as pregações de Ezequiel. E diz que eles sentavam bonitinho para ouvir. Mas Deus está dizendo, eles vêm até você sem essa convicção de que eles devem pegar tudo aquilo que você fala como palavra de Deus e praticar isso. Deus estava dizendo para Ezequiel: esse povo vem até você sem uma convicção de que há um Deus que vê o que você, Ezequiel, não vê. Porque o Ezequiel não via isso. Ezequiel está feliz, está alegre, o povo vem a mim, o povo vem ouvir as minhas palavras, né? E o Ezequiel não sabe o que se passa no coração do povo, porque o povo vem costumeiramente, o povo vem sempre, o povo não deixa de vir. Mas é Deus então que precisou alertá-lo. Olha o versículo 32 que nós não lemos. Verso 32 diz: de fato para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Entenda que os grandes atritos de Jesus com o povo judeu, quando Jesus esteve aqui na terra, lá no início do primeiro século, era justamente este. Deus tinha conflito com o povo judeu por causa disso, com fariseus, com escribas, com sumos sacerdotes. Por quê? Porque em linhas gerais, a religião, ela construiu uma relação de dependência entre pessoas e instituições. A religião, ela construiu uma relação de dependência entre pessoas e lugares, espaços, locais.
A religião criou uma relação de dependência entre pessoas e pessoas sacramentadas como necessárias para chegar até Deus. Padres, pastores, líderes, não é? A religião criou tudo isso. E nós somos ensinados dessa forma. E nós vivemos assim. Nós somos apaixonados por lugares. Somos apaixonados por instituições. Nós somos apaixonados por pessoas, por líderes, por pastores, por padres, não é? A gente gosta, fala, esse. E a gente pega as frases deles, a gente coloca no Instagram, a gente coloca no Facebook, a gente vai atrás deles, onde eles estiverem, nós vamos assistir, porque nós gostamos daquela pessoa, né? Daquele líder. E nós nos ligamos a locais, nós nos ligamos a instituições, esse tipo de igreja, o tipo de igreja que eu gosto, né? A gente tem uma certa atração por essas ligações humanas entre pessoas e aquilo que a gente entende que isto é religião. E as pessoas se ligam a instituições, frequentam espaços físicos, se fidelizam a líderes religiosos, sem qualquer consciência da presença de Deus. E isto é falta de devoção. Falta de devoção pessoal. E quando falta devoção, o resultado é a mecanização da fé. E isso é desastroso, porque você passa a fazer tudo de forma mecânica. Não é uma relação sua com Deus, é uma relação sua com uma instituição, com um lugar, né? Com uma pessoa. E você é fiel àquela pessoa, você é fiel àquele lugar, você é fiel àquela denominação, àquela instituição. Mas isso está longe de ser fiel a Deus. Isso se torna um filtro entre você e Deus. Falta consciência. E essa consciência de que Deus percebe o que homens não percebem, nos deixa longe de uma devoção pessoal. Porque devoção pessoal começa por aí. Quando eu tenho consciência, Deus sabe o que este homem que agora está falando para mim não sabe, né? Deus sabe coisas que nós não sabemos, porque Deus está olhando o coração, Deus está querendo ver a sua intenção, como é que você está o adorando de fato. Consciência é a primeira coisa envolvida na devoção. Então, se você quer ter uma devoção pessoal, você quer sair dessa noite aqui pensando assim, não, eu quero praticar isso aí, eu quero ser uma pessoa conhecida como alguém que tem uma devoção pessoal, você precisa ter consciência da presença de Deus em todo lugar. Todo lugar. Não é só aqui, não é só na hora do culto, não é só na hora que você lê a Bíblia, não é só na hora que você está orando. Deus está presente em todo lugar, em todo tempo. Você tem que caminhar com essa consciência. E quando você caminha com essa consciência, você foge de uma religião mecânica. Você passa a ter uma experiência com esse Deus que nós cantamos aqui. É um Salvador maravilhoso. Amém? Entenda isso. Devoção envolve consciência. Segundo lugar, didaticamente, para que você guarde, faça aí na sua cabeça. Começa com C também. Devoção pessoal envolve a conduta. Observe o que Deus disse em Ezequiel 33, 31. O meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Ou seja, devoção envolve o comportamento que você decide ter fora do ambiente religioso. Entende isso?
Devoção envolve o comportamento, a conduta que você escolhe ter, que você decide ter fora desse ambiente religioso. Porque uma coisa é você ter um comportamento dentro do ambiente religioso, outra coisa é você ter um comportamento fora daqui, né? Longe daqui. É quando não tem música tocando, é quando não tem uma liderança te olhando, quando não está nesse ambiente supostamente santo, sacro do culto, mas naquele campo aberto do mundo, quando você está tendo pressões de todos os lados, e ali você decide que o seu comportamento será uma resposta àquilo que Deus quer que você seja. Não tem ninguém olhando, não tem uma música tocando, não tem um versículo na sua cabeça, você não está num ambiente controlado, fechado de um culto, mas você está no campo aberto, gente falando perto de você, gente te pressionando, gente te tentando arrancar de dentro de você as piores reações. A pergunta é: qual é a sua conduta naquele momento ali? Isso é devoção pessoal. Devoção pessoal envolve esforços pessoais. Você tem que se esforçar pessoalmente para ajustar a sua vida àquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Fora daqui, lá no mundo, esse esforço para ajustar, isso é devoção. Devoção não pode ser apenas contemplação. Devoção, ela se cristaliza com práticas, com comportamentos, com condutas regadas pela palavra de Deus. Então a gente vem contemplar, né? Não vejo a hora de chegar domingo para ter um culto. Aí eu fico contemplando as letras das músicas, dizendo que Deus maravilhoso que nós temos. Que palavra que fala tanto ao meu coração. E a gente passa a ser um povo que contempla. Nós contemplamos, mas nós não praticamos aquilo que nós ouvimos. São ações, são palavras, são reações que denunciam quem somos verdadeiramente. Nós somos seres espirituais, guiados por um Deus que nos tem dado o seu próprio Espírito, para que possamos viver essa experiência humana de uma forma honrosa para Ele, né, que glorifique a Deus de fato. Lembra, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O nosso comportamento precisa ser condizente com isto. Quero te recordar aquilo que Tiago disse na sua carta. Lá em Tiago 1, 22 a 25, Tiago diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, Tiago diz que é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago orienta: não seja só alguém que ouve, que contempla. Você precisa ser alguém que pratica, que cristaliza na sua vida aquilo que você está ouvindo. Aí vai fazer diferença. Isso é devoção, porque devoção envolve conduta, envolve comportamento. Em terceiro lugar, o que está envolvido na devoção pessoal? Está envolvido também o comprometimento. Olha de novo lá, Ezequiel 33, 31, a última parte, diz que com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está aonde? O texto diz: está ávido, está ansioso, está ambicionando ganhos injustos, né? Ou seja, devoção pessoal é a demonstração de quais são de fato as nossas prioridades.
com quem estamos realmente comprometidos. Por isso que envolve comprometimento. No caso de Israel, a boca expressava a devoção, mas diz que o coração queria mesmo era fazer a vida dar certo. Essa era a verdade, né? A gente vai lá no culto, né? A gente ouve as palavras, a gente expressa com a boca a devoção, mas o que a gente está querendo mesmo é que a nossa vida dê certo. A gente está buscando algo muito egoísta. É isso que o texto está dizendo aí. Deus alertando Ezequiel, está dizendo, o povo vem e ouve você, mas a devoção do povo é uma devoção plástica, mecânica, ela não é de fato sincera, porque essa devoção não está envolvendo comprometimento comigo. O comprometimento, na verdade, é com os ganhos deles, e ganhos injustos. Na verdade, vem mais para sacralizar as práticas injustas que eles acabam tendo. Devoção passa por essa definição de prioridades, por essa firme resolução daquilo que realmente é importante nessa vida. Lembre-se, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais, passando ou vivendo uma experiência humana. Aí fico pensando, que comprometimento tem aqueles que se entendem como seres espirituais? Deve ser bem diferente daqueles que se entendem como meros humanos, tentando viver uma experiência espiritual. Seres que se entendem como seres espirituais são pessoas que têm um pensamento diferente e, portanto, têm prioridades diferentes, um comprometimento diferente. Isaías 29:13 declara o seguinte, lembra que Isaías 29:13 foi citado por Jesus, está registrado lá em Mateus 15:8, Marcos 7:6, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Deus falando pela boca de Isaías. Uma coisa é um povo com o coração em Deus, nas coisas de Deus. Outra coisa é um povo que faz só o que é preciso fazer, e o coração está nas suas próprias vidas, nos próprios ganhos, tentando fazer a vida dar certo. Totalmente diferente. Devoção envolve comprometimento, porque Deus quer saber aonde o seu coração está. Aonde está? Porque o seu corpo está aqui, né? O nosso corpo vem. Mas Deus não quer saber onde está o nosso corpo. Deus quer saber onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? Você entende que você é um ser espiritual encaixado numa experiência humana? Se você entender assim, seu comprometimento é diferente. Suas prioridades são outras. Você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E você vai crer que as outras coisas serão acrescentadas. Você vai dar primazia, o primeiro lugar a Deus. Porque você sabe que quando você coloca Deus em primeiro lugar, o restante se encaixa. Que você é um ser que veio dele e vive para ele. E você sabe que o restante, Deus vai cuidar. Porque você não é um ser humano tentando viver uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual, encaixado, vivendo nessa experiência humana. Presta atenção numa coisa: devoção tem a ver com o lugar que Deus ocupa na sua vida, não com o lugar aonde você vai encontrar Deus. Entende a diferença? Devoção tem a ver com isso. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Porque se Deus ocupa um lugar correto na sua vida, não importa o lugar. Você pode estar aqui, você pode estar na sua casa, pode estar no seu trabalho, pode estar dirigindo o seu carro, pode estar na escola. Aonde você estiver, Deus está lá.
Porque Deus ocupa um lugar na sua vida. Você não entende que Deus está preso num lugar. Lugares são importantes, têm o seu valor, mas nós não podemos simplesmente pensar que Deus está num lugar só, que Deus está aqui. Então eu venho aqui para encontrar Deus aqui. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Porque se Deus estiver no centro da sua vida, no trono do teu coração, onde você estiver, Deus está lá. Você tem consciência disso, você tem uma conduta regrada por causa disso, você está comprometido com isso. Suas escolhas, prioridades, resoluções são completamente diferentes. Amém? Quero terminar te fazendo recordar 2 Coríntios 11:3, que Paulo disse aos coríntios, né? Quero recordar e dizer aqui também aos irmãos, né? Olha o que Paulo diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Essas são uma daquelas coisas que a gente chama de simples e saudável, né? Devoção é uma coisa simples e saudável. É você realmente ter consciência de que Deus está em todo lugar. Nós precisamos disso. Deus está vendo o que ninguém percebe. Tem que ter essa consciência. Eu preciso pensar no meu comportamento, na minha conduta. Esforços pessoais para se ajustar a Deus. Eu preciso pensar no meu comprometimento, o lugar que Deus ocupa na minha vida. Qual é o lugar que Ele ocupa na sua vida? Isso é simples. Se você definir essas coisas, a sua mente não será corrompida e você não vai se desviar de uma devoção sincera e pura que Cristo merece. Porque você não é um ser humano só tentando ter momentos espirituais, mas você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência humana. E para vencer nessa experiência humana, você precisa do Espírito de Deus em você, atuando por meio de você. Aí sim você consegue viver para a glória dEle. Amém?